Terra Espiritual apresenta o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus. Anunciação a Maria de Nazaré. Baseado no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 56. E no 6º mês de gravidez de Isabel, prima de Maria, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para casa. Comentários. Desde a fundação deste mundo material,
os seres humanos estamos por desenvolver equilíbrio entre sombra e luz, entre sensações inferiores e as emoções superiores, entre materialidade e espiritualidade. Simbolicamente descrito no livro bíblico do Gênesis, Deus, o Pai Celestial, criou o mundo e todas as condições de possibilitá-lo em 6 períodos, para apenas no 6º dia colocar nele a criatura humana, com seu potencial racional, emocional e espiritual. Há no ser humano a natureza da terra, do barro e seus minerais considerados preciosos. Mas há também uma natureza espiritual, superior, provinda do sopro divino. Esta dualidade, este conflito, com o tempo vai gerar o amadurecimento espiritual e o desabrochar da espiritualidade acima do apego material, e a sabedoria ocupará primazia, destronando o egoísmo imediatista. De fato, simbolicamente há uma perfeição enclausurada no profundo da alma humana que só se manifestará quando o homem se permitir investigar, conhecer e reconhecer sua filiação divina, já que o homem é imagem espiritual e semelhança à natureza divina, conforme lemos em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Esta espiritualidade não pode ser imposta por decretos, não se conquista lendo livros, nem tampouco frequentando templos nos montes ou em cidades santas. O próprio rei Salomão reconheceu este fato 900 anos antes do nascimento do amado Mestre Jesus, ao afirmar que, mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos este templo que eu tenho edificado. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. O profeta Isaías, que fez de sua vida denúncia contra os homens maus e fez o anúncio da vinda do Mestre Jesus, reconhece que, por maior que fosse o templo de Jerusalém, com o seu sagrado Santo dos Santos, estes ficariam encobertos debaixo do manto divino do Pai Celestial, sendo Deus incomensuravelmente maior que o tosco e primitivo pensamento humano. Isaías, capítulo 6, versículo 1. O povo israelita, que em suas crenças populares acreditava que havia de 3 a 7 céus acima de nossas cabeças, embora ainda não estivesse pronto para a chegada da mensagem do amado Mestre de que o reino de Deus está dentro de cada coração, conforme vemos em Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21, será surpreendido pela chegada em pessoa do embaixador da paz e príncipe do amor, Jesus, no ventre de uma jovem moça, Maria. Desde 722 antes da Era Comum até o 2º século de nossa era, o povo judeu viu-se humilhado e escravizado por impérios politeístas dos babilônicos, persas, gregos e romanos. Os reis que sucederam Saul e Davi não tinham o respeito e a dignidade destes. O próprio Salomão, que mandara construir o primeiro grande templo de Jerusalém, dedicado ao Deus único, também fora o responsável pela construção de outros templos dedicados a outros deuses e outros cultos. Porém, no exílio babilônico, o desmotivado povo vê, através dos salmos e profecias, renascer a esperança de um Messias, fonte de dignidade e de espiritualidade renovada. Mas na volta para casa, libertos por Ciro, rei da Pérsia, uma elite sacerdotal passa a legislar a vida de tudo e de todos,
dizendo o que é puro ou impuro, trancafiando Deus dentro das 4 paredes do Templo de Jerusalém reconstruído. Foi nessa sociedade orgulhosa de seu passado, porém oprimida por Roma, invasora e imperialista, seu novo carrasco, que vivia a jovem Maria, na pequena cidade de Nazaré da Galileia, cheia de homens raivosos que planejavam revoltas e revoluções contra César e reconquista da liberdade política e religiosa. A jovem Maria tinha sido criada numa família tradicional, erudita e ligada à religiosidade, pois eram de descendência de Arão, o primeiro sacerdote e irmão de Moisés, o libertador do povo hebreu do cativeiro egípcio, enquanto seu noivo, José, era descendente da casa de Davi, ou seja, da linhagem real. Em nenhum documento se encontra a história de que José era velho ou que já tinha filhos quando a desposou. Isto é mais fruto da tradição do segundo século. Neste tempo, embora as famílias se encarregassem de unir seus filhos na regra do primeiro casar e depois aprender a amar, estes casamentos, em geral, só aconteciam pela permissão e aquiescência da filha, responsável a gerar filhos. A lógica era de que Maria e José eram jovens e saudáveis. Geralmente, um amigo do noivo negociava com o pai da noiva e, sob consentimento da noiva, o contrato era firmado. O noivo pagava um valor à família e um dote ao pai da noiva. Firmado o acordo, este já valia legalmente por matrimônio e só poderia ser desfeito através do divórcio, geralmente por conta de adultério, o que significava pena de morte por apedrejamento. Não era necessário a presença de um rabino para abençoar a casa, o que só veio a acontecer bem mais tarde. O noivado poderia durar 12 meses, período no qual o noivo prepararia a nova casa e a noiva prepararia o enxoval. A tese da virgindade de Maria não é defendida e também não é utilizada como bandeira divinizatória do nascimento de Jesus pelo seu maior propagandista e divulgador, o apóstolo Paulo, que se limita a comentar no 4º capítulo da Epístola aos Gálatas. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A tese da virgindade de Maria foi iniciada por Irineu de Lyon e por Justino, no século II, e desenvolvida por Orígenes e Clemente de Alexandria, no século III. Ratificada pela Igreja Católica através do dogma da Imaculada Conceição, tornou-se tema de aceso debate e de disputa entre as diferentes correntes cristãs. Seria mais prudente e coerente para o nascimento de qualquer ser humano a necessidade de um cromossoma do pai e um cromossoma da mãe. O fruto dessa relação é um ser humano com características herdadas e um potencial a desenvolver. Vale lembrar que o povo israelita esperava o nascimento de um Messias guerreiro-sacerdote, assim como Moisés, e que, sendo guiado por Deus, orientasse o povo de Israel em seu destino glorioso. Não fazia parte da expectativa judaica, e Jesus era, antes de tudo, um judeu tentando demonstrar como o verdadeiro judaísmo deveria ser vivido em espírito que vivifica e não pela letra que mata. Os apóstolos e discípulos também eram judeus monoteístas e tinham uma visão de mundo bem diferente da cultura greco-romana politeísta. A igreja cristã primitiva teve como chefe, após a crucificação do Mestre Jesus, Tiago, o Justo, também chamado na literatura inglesa como James. Após a destruição do Templo de Jerusalém
e o genocídio dos judeus que lá se refugiaram, a igreja cristã judaica se dispersa, enquanto que a igreja cristã gentia de Paulo começou a prosperar. Paulo de Tarso, um cidadão romano criado numa cultura cosmopolita, não vê problema em aceitar-se a Cristo Jesus sem abraçar os costumes judaicos. Pelo contrário, ele oferece aos politeístas uma visão encarnada de um super-homem divino que andou, caminhou com os homens, exemplificou-lhes as saídas ao sofrimento e que retornou ao reino celeste de onde tivera saído, o que facilitou a aceitação da doutrina cristã no vasto Império Romano, onde Paulo tinha livre trânsito, ainda mais em tempos de Pax Romana e utilizando-se das rotas comerciais de então. Mas mesmo Paulo não se utiliza deste detalhe, o nascimento virginal de Jesus, embora o mundo antigo de sua época já comentasse o nascimento de Buda, Krishna, Zoroastro e, mais gritantemente, o nascimento dos faraós, filhos do deus Amon-Ra. Assim como o nascimento virginal de Jesus é valorizado pelos primeiros escritores dos evangelhos, também sua grande família será omitida ao máximo possível para que não se retire o foco da figura de Jesus. Além de evitar-se falar de seu nobre e valoroso pai, José, que foi colocado na tradição como sendo um homem velho e viúvo, com mais 6 filhos, 4 homens e 2 mulheres, também evita-se falar destes irmãos, tios, tias e sobrinhos que estariam presentes em torno da vida de Jesus, seja na primeira viagem a Jerusalém ou nas festas familiares de casamento, como a do primeiro milagre em Caná da Galileia. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Mateus, capítulo 13, versículos 54 ao 57. E Marcos, capítulo 6, versículos 1 ao 3. Sua mãe, Maria, e as diversas discípulas, como Maria de Madalena e Marta e Maria, irmãs de Lázaro, caem no ostracismo de uma cultura judaica machista, onde a palavra de uma mulher muito pouco valia, quanto mais entregar a missão de espalhar a mensagem do Evangelho numa igreja humana em fase de gestação. Embora estas mulheres discípulas caiam no esquecimento dos primeiros narradores da Judéia machista, nem mesmo assim conseguiu se esconder a nobreza do caráter da genitora do amado Mestre. A virgindade de Maria, mãe de Jesus, simboliza a sua alta hierarquia espiritual e moral, o seu grau de pureza que lhe possibilitou ser digna de receber, educar e zelar pela preservação da semente de um novo mundo, uma semente de esperança em forma de menino Jesus. O início da propagação do dogma do nascimento virginal começou a ser escrito no ano 110 da Era Comum. A Igreja Ortodoxa grega, desde o seu princípio até os dias de hoje, acredita que Maria jamais teve relações sexuais com José ou qualquer homem. A Igreja Católica aceita a tese de que, após o nascimento de Jesus, José e Maria passaram a ter relações sexuais como qualquer casal. Contudo, foi somente em 1884, no século XIX, que o Papa declarou Maria como Virgem Perpétua. E em 1954,
o Papa declara que Maria subiu aos céus em espírito e em matéria. Em resumo, pela concepção científica de nossos dias, e esquecendo-se dos preconceitos contra o sexo feminino e das relações sexuais, em nada diminuiria a missão do amado Mestre Jesus se ele tivesse nascido de uma virgem ou de uma prostituta, de uma geração espontânea ou de uma clonagem. Como ele mesmo destaca, a mensagem, a verdade do Evangelho, é bem mais importante que o mensageiro, ele e todos os homens de bem de todas as eras. Observemos que o anúncio do nascimento do amado Mestre Jesus se dá no 6º mês de gestação de sua prima Isabel, futura mãe do precursor João Batista, simbolizando o 6º dia da criação do paraíso adâmico. Só que agora é anunciado o nascimento do primogênito de uma nova humanidade, o primeiro de uma série de homens do amanhã de consciência crística. O anúncio se faz numa pequena vila que, de tão insignificante, não entra nos mapas da época e só foi encontrada arqueologicamente em anos recentes. A cidade de Nazaré, de onde ninguém esperava que saísse nada de bom, conforme vemos em João, capítulo 1, versículo 46. Isto significa que a mensagem redentora virá de onde menos se espera, da mais humilde região de Israel. José, procedente da linhagem real de Davi, e Maria, descendente do tronco de Arão, irmão de Moisés, carimbam a realeza de Jesus. Maria, diferentemente do marido de Isabel, que duvidou do anjo Gabriel, aceita seu destino, oferecendo-se como vaso e receptáculo da cura e salvação de muitos. Jesus, em aramaico, significa cura e salvação. Maria demonstra sua altivez desde muito cedo. No alvorecer da nova era, quando o planeta precisava passar por um parto renovador e espiritual, o impossível da gravidez de Isabel se preparava para se encontrar com o impossível do parto virginal de Maria, pois para Deus nada é impossível, e boas novas viriam alentar homens e mulheres de boa vontade, com sede e fome de paz profunda. Nosso objetivo deve ser desenvolver uma fé pura, verdadeira e racionada, não uma fé cega que pode pôr em perigo a nossa sanidade mental e espiritual. Desta forma, estaremos conquistando a companhia dos anjos que nos informem que um homem novo deseja nascer dentro de nós. Cristo em vós é esperança de glória.